Bom, Sem Coração é um filme todo filmado na praia, que conta a história de Léo, que é um menino que vai da cidade grande passar as férias na casa do primo, que mora numa vila pesqueira. E lá ele, enfim, descobre a liberdade e conhece uma menina que é chamada de Sem Coração pelos amigos novos. Na verdade, eu cheguei um pouquinho antes que Tião, que é a equipe, e saí procurando, porque é uma região que eu conheço, enfim, que fala um pouco também tem uma relação com a minha infância, com a praia e tal. Então, eu saí por ali pesquisando crianças, pré-adolescentes da época, e a gente saiu divulgando, enfim, na padaria, porque eram vilas pequenas, né? E saí na escola também, entrava na sala e olhava assim a cara dos meninos, vem cá você, e a gente tinha montado um estúdiozinho na outra sala. A Maeve Jenkins fez a preparação e foi super, super legal, assim. Ela virou uma grande mãe para os meninos, assim. A gente aprendeu muito com ela também, é bem legal. Os meninos adoraram estar com ela, assim, o processo todo de preparação que ela fez, que começava com relaxamento, com leitura, com entender o que é o personagem, viver o personagem, como reagir dentro do personagem, assim. Foi um trabalho bem atencioso. A gente é meio chato, assim, a gente decupou bastante o filme e a gente desenhou as cenas também, então, assim, a gente tem muito cuidado, assim, com isso, e a gente montou, né? Então, a gente escreveu, dirigiu e montou o filme. Foi um processo bem interessante, estava realmente desde o começo, essas cenas como se fosse um prólogo, né? Aquela pequena introdução no começo para depois vir. A gente queria passar, assim, antes do título do filme, já meio que uma sinopse do filme em imagens, assim, que também colocasse as pessoas dentro do clima que a gente imaginava que o filme ia ter, sabe? Então, ele tem 3 planos e aí a gente começa o título e entra num tempo mais real do filme, né? Mas a estrutura eu acho que é bem parecida com o roteiro, uma coisa ou outra foi mudando, né? E sobre dirigir junto, eu acho que foi bem massa, porque era um filme complicado de fazer e eu acho que, por exemplo, se eu tivesse feito sozinho, o cenário tivesse feito sozinho, ia demorar mais tempo ainda, porque tinha takes que eu percebia umas coisas, Nara percebia outras, sabe? Então, sempre ajudava muito o outro, nesse sentido a gente tinha o universo do filme muito bem pensado e conversado, então não tinha tanta discussão no sentido de que a gente acreditava em coisas diferentes, era mais os dois indo na mesma direção e 2 olhares atentos, né, no filme. Eu acho que isso facilitou bastante, assim, porque tinha cena que realmente o que Tião falou, ele via alguma coisa que eu não via, ou então eu via, e aí a gente conversava depois e isso ajudou bastante, assim, a gente ter bastante atenção no filme, esses detalhezinhos pequenos. eu acho legal, assim, eu acabei de lançar um filme novo e tem, de repente, se alguém se interessar e ver um outro, vai ter uma perspectiva de diferença de anos e diferença de temas, Eu acho que nos 2 filmes, assim, tentando pensar um pouco, assim, olhando para trás, é importante essa noção de movimento, do que está acontecendo. O Muro até, tipo, no final da carreira dele, eu tive umas surpresas, que ele foi chamado para 2 festivais de dança, assim, de arte e movimento, e eu acho que tem a ver com isso, com o movimento dos corpos, que me instiga a pensar ritmo de montagem, e Nara também tem essa instigação que ela também trouxe para Sem Coração. Então, o Coreia ele é um filme, um drama ficcional sobre 2 adolescentes coreanos morando em Belo Horizonte. E ela, de repente, tem que ir embora. E é uma ideia de como eles acham a própria cidade dentro da cidade que não é deles. Assim. Quando eles estão juntos, eles não são imigrantes mais, mas quando isso é rompido, eles se tornam imigrantes novamente. Então, é mais ou menos essa ideia de trabalhar com esse tema. 아빠네 집에 있을 거야. 야, 비행기표는 어떻게 갈 건데? 아빠가 여기 잘 안 될 경우를 대비해서 항상
A busca do elenco foi o processo mais trabalhoso do filme. E a gente demorou um tempo grande para achar os dois atores, que eles são de São Paulo, na verdade. A gente entrou em contato com as comunidades coreanas de Belo Horizonte, mas a gente acabou não conseguindo achar ninguém que topasse atuar. E aí a gente achou o Jin e a Júlia. A Júlia é atriz, o Jin nunca tinha atuado antes, mas a dedicação dos dois foi incrível. Era muito bom. A gente passou... Eu ensaiei por 4 dias só, porque eles tiveram que vir de São Paulo. A gente morou na mesma casa por um tempo e a gente revia o filme várias vezes. E foram 4 dias de filmagem. Então, essa construção foi o trabalho mais gostoso do filme. Assim. Foi muito bom ver o filme nascendo. E ele mudou muito também. Assim. Tinha coisas no roteiro que não estão no filme, por causa da conversa com os atores. O meu filme, na verdade o nosso filme que foi feito bem coletivamente, ele é um documentário que retrata a visão de mundo de habitantes de um trecho de uma rua, assim. Que, na verdade, quase todos são moradores de rua e... Enfim. E, nisso, o Pedro, que é o diretor de fotografia, trouxe a ideia de a gente introduzir a Zâmbia, que foi a Zâmbia, na verdade, é Afronautas, né? Que foi uma experiência que um cientista africano fez com alguns africanos, porque eles queriam entrar na guerra espacial contra a União Soviética e os Estados Unidos. Aí ele vestia as pessoas de astronautas, simulava a gravidade através de tonéis, assim, porque ele realmente acreditava que ia entrar na guerra espacial, assim. Uhum. E aí a gente introduziu essa história junto do documentário. Assim. Tu sabe que eu vou me esquecer que você existe do meu lado? Nós estamos na Lua. Por que fazer isso? Nós vamos se desgrudar. Nós vamos se desgrudar, guria. Meu Deus, cadê você? Então ficou uma coisa meio pós-apocalíptica, assim, né? De tipo, como tu acha que o mundo vai ser daqui a 50 anos, o que tu faria se tu fosse pra Lua, ou como tu te vê daqui a 100 anos e coisas assim. Vai chamar ele aí, gigante. Aí. Que coisa. Deixa eu pular os dois aí, vai. Vai, Irato. O Irato? Ô, seus babacas, vocês pensam que eu não consigo pular vocês, ô? O filme, ele mostra um momento um dia na vida de 3 amigos aí, uma molecada dos 12, 13 anos de idade, que brincam num espaço um tanto que inusitado, assim, e só que sempre tem uma coisa pairando no ar, assim, que é a ausência de uma quarta pessoa que não está, né? E o filme é isso, é essa atmosfera, essa sensação nesse momento, nesse dia específico, assim. Esse curta eu me pautei muito na minha infância, nas lembranças que eu tive dessa época, com amigos... Isso foi filmado em Atibaia, né? Uhum. E aí, amigos do terceiro centenário, lá, uma molecada da rua de casa que a gente brincava, jogava bola, essas coisas todas. E 3 amigos meus dessa época morreram quando a gente estava nessa idade também, de forma meio trágica, assim, e sempre tinha essa sensação de vazio, ausência, né? De ausência, só que é isso, o velório foi no dia anterior e só que a gente não chorava, era meio estranho, assim, a gente voltava a brincar, só que era alguma coisa estranha, a gente comentava das coisas sem expor alguma emoção muito mais forte, com 12, 13 anos de idade, assim. Eu peguei 3 meninos que moram nessa mesma rua que eu brincava na época. Eu ensaiei com eles uns 2, 3 meses em Atibaia, na rua de casa mesmo, assim. E... Não, o processo foi esse. Foram 3 meninos que estavam dessa nova geração. No filme eu quis incluir muito deles também, a coisa do smartphone, do Fernandinho, porque o Matheus, que faz o Fernandinho, ele era viciado muito em smartphone, então muitas coisas do roteiro foram eles também que jogaram a ideia. É muito texto, mas tem muito diálogo marcado, só que como durante os ensaios eles iam acrescentando coisas,
Aí a cada semana eu vinha com um roteiro impresso do que eles acrescentavam, assim. Então, foi isso. O processo de elenco foi com essa molecada mesmo da rua de casa, assim. Que... Eu estou no meu 6º filme, meu 6º curta. A minha trajetória tem sido em documentários, né? Então, Outono é o primeiro filme de ficção. Mas, assim, os meus filmes, né, que a gente chama de filmes documentários, na verdade, eles são híbridos, né? Eles sempre são meio lá, meio cá, meio experimental, meio... E o Outono também, ele é ficção, mas ele tem muito documental também. Tem muito documental no filme. Esse filme, na verdade, ele faz parte de um projeto meu de pesquisa de linguagem, né? É o 2º filme que eu trabalho com essas imagens. É um trabalho de pesquisa em apropriação e ressignificação de imagens. É uma ressignificação de um rolo de Super 8 que eu encontrei, que eu comprei numa feira de antiguidades, né? Que a gente chama de imagens encontradas, né? Então, é um trabalho de ressignificação dessas imagens. Ah, que legal. A ideia era trabalhar realmente com um cenário bem, né, bem chutinho mesmo, né? E tem um quadro do Dalí que é exatamente isso, sabe? É uma praia com poucos móveis e como a gente já ia filmar na praia, e a ideia era só filmar na praia, porque todo elemento de ligação dela com o passado era o mar, então não tinha por que eu tirar os personagens, um filme de 12 minutinhos, né? Se eu tiro, eu não consigo voltar, não dá nem tempo, né? E tem toda uma questão surreal também do filme, né? Então, quando eu vi o quadro, eu falei, é isso mesmo, acho que a gente está no... O feeling é esse, o caminho é esse, então a certeza foi por conta desse quadro dali. Eu falei, é isso aí, vamos embora. Legal. Con lên xe chở 4. Cháu lạnh như cửa trường ấy ạ. Cảm ơn cô. Eu queria, assim, com esse filme, com o roteiro, criar uma experiência, assim, que as pessoas assistindo entendessem um pouco, assim, o que é viajar nesse universo da Ásia, nesse continente, assim, que sofre hoje uma transformação brutal, assim, um desenvolvimento, assim, desenfreado. E eu acho que nada melhor do que uma relação geracional também entre pai e filha que pudesse um pouco... E durante o processo de casting, eu conheci esse ator vietnamita, que ele é um ator de teatro, na verdade, o Trung Nam. Ele é um ator muito experiente de teatro, e isso era muito legal porque ele... lá também eles têm aquele estilo de soap opera, que é o pessoal que decora texto, e com ele não falava inglês, eu só precisei falar a história, a partir do momento que ele entendeu a história, a gente quase estava tudo certo, assim, todas as motivações, tudo era claro para ele. Ele podia colocar as ideias dele, preencher os diálogos ou o que ele achasse importante também e coerente com a narrativa. E o que foi muito difícil foi fazer o casting do menino. E eu via e não conseguia, tal, e aí já no desespero, assim, eu falei, a gente tava já a relação tensa com a produtora local. Eu falei, tá bom, então vamos ver menina, vamos ver o que tiver aqui, porque tem que ter alguém que sei lá, que tem alguma alma, que não seja alguma criança que vai repetir o texto. E aí apareceu essa menina, a Maivi, que ela tinha, acho que, feito algumas coisinhas em televisão, tal, mas ela trabalhava na rua ajudando a mãe dela a vender noodles ou sopa, a sopa vietnamita. Era super esperta, assim, ela falava, acho que ela tinha 9, 10 anos na época, falava o inglês perfeito, só de escutar na televisão. Ela já trabalhava, então ela já tinha um pouco do personagem dentro dela. Inicialmente, assim, meus avós são japoneses. Por estar na Ásia, eu tinha escrito alguns roteiros para filmar em Tóquio, que é uma cidade que eu adoro, que eu achei incrível, que eu já havia visitado com outro filme que eu fiz. E quando a gente estava orçando, aquele negócio de filme de escola, a gente não dá para filmar meio-dia assim, em Tóquio, assim, com o orçamento que a gente está. E aí a gente tinha passado pelo Vietnã, falei, eu vou voltar, fazer uma pesquisa. Ele falou, não, no Vietnã dá. E aí eu tentei estabelecer
esse paralelo assim com as minhas lembranças do Brasil, do interior do norte do Brasil e fazer uma ponte. E fazer uma ponte e buscar os pontos de identificação. Eu sou do Rio de Janeiro e esse filme foi um filme que eu filmei na França, que eu estava fazendo a escola do Le Fresnoy. E o primeiro ano a ideia é justamente você realize um projeto num suporte tradicional, ou cinema, ou fotografia, ou vídeo. É até um filme que eu imaginava como a gente chega já no meio, assim, o espectador já chega no meio de uma coisa que já começou há um tempo. Pega o bonde andando, né? E assim, é brevemente apresentado tanto pela citação do Faulkner quanto por aquela situação ali no apartamento, que é um pouco sugerida, assim, são várias. E aí no plano de sequência é onde eu consigo desenvolver a relação dos dois, e foi assim, foi umas 3, 4 vezes lá, ensaiar de várias formas diferentes. Primeiro foi só câmera na mão, depois teve a ideia de usar a câmera a cara em certos momentos, assim, subir realmente na garupa de um carro e tal, que foi o que começou a dar mais certo. E eu sabia que a gente ia precisar de um operador que realmente tivesse mais prática de câmera na mão e tal. E aí esse cara que acabou fazendo, ele entrou tipo na semana da filmagem. E a gente foi um dia antes fazer ensaio e tal. Um dia antes, não, alguns dias antes. E a gente passou o dia lá ensaiando, e aí a gente acabou percebendo que ia ser legal em alguns momentos ter um carrinho. Tipo, era só um carrinho mesmo, assim, uma dolly, mas não era motorizada. Tinha gente empurrando, tinha maquinista. E ele propôs várias coisas, assim, ele foi realmente, tecnicamente ele foi perfeito. E aí depois desse dia a gente foi assistir, foi ver o que estava faltando ali, assim, aí eu percebi que a coisa da variação focal era realmente importante em determinados momentos e tal. Então a gente chegou no dia, de manhã ficamos ensaiando o dia todo e tal. Eu comecei operando o primeiro ensaio, aí depois fizemos ensaios com monitor e tal, e aí à tarde, às 4 da tarde, a gente começou a filmar, e aí fizemos 4 takes. Entonces te vamos a instalar el teléfono esta tarde. El teléfono esta tarde? Bueno. O meu filme é um documentário filmado em Cuba. Eu tinha me formado na Escola Internacional de Cine e Televisão de San Antonio de los Baños, lá, onde eu estudei 3 anos. E aí, nos meus tempos livres, eu decidi treinar alguma coisa de documentário, porque eu sempre gostei de documentário e como eu estava estudando roteiro oficialmente, eu queria fazer alguma coisa com documentário. E aí eu saí com uma camerinha de foto, dessas bem vagabundas, assim, e saí e falei, vou filmar a primeira coisa que eu encontrar. E aí, no povoado, essa loja de verdura é a coisa, enfim, mais central do povoado, e eu falei, bom, foi meio que a regra que eu me impus, era a primeira coisa que eu visse, começar a gravar, enfim. Aí eu entrei lá, e aí eu passei aí todos os dias lá a filmar 1 hora, enfim. Aí gravei 30 horas, 40 horas mais ou menos de material com essa câmera. E editei um curta, enfim, um rascunho dessa investigação, e que em 20 minutos. E aí depois eu fiquei querendo voltar e fazer o filme direito. Foi isso. Uno tiene tomate y la otra no tiene tomate. Lázaro, creo que hay hombres trabajando ahí en los puestos de defensa. Ahora venía pasando por ahí, lo vi en el poste. Eu acho que o filme, enfim, trabalha com em vários níveis, enfim, tem coisas que são observacionais, puras, tem coisas que são ambíguas. Essa cena em que ele me questiona, eu acho que é uma mistura bem misturada, realmente, entre ficção e enfim. De alguma forma, a gente tinha pré-combinado mais ou menos, mas as reações dele, as falas dele, eu acho que foram além do que
eu esperava, assim. Eu acho que tinha uma realidade no que ele estava sentindo ali realmente, apesar de ter sido mais ou menos combinado antes. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué tú me haces hacer una escena que, aunque sea muy buena para la película, pero me duele que tú, que yo te quiero como si fueses mi hijo, me hagas hacer esto? Tú sabes bien que yo tengo mucho deseo de hablar con él y eso me ha llegado muy hondo. No Brasil, a gente fez bem na época que estavam ocorrendo as manifestações. Na verdade, eu comecei a produzir muito recentemente, assim. A gente fez ele em 3 diárias e filmamos, sei lá, acho que com 200, algo assim. Aí a gente adquiriu umas imagens com a mídia ninja, né, que são as partes documentais do filme, que são todas a mídia ninja que se deu pra gente. Oi. Relaxa aí, tia. Tipo... Inclusive, o menino que é o ator, ele é um menino que ele mora numa vila que ele participa de manifestações. Meio que surgiu, o personagem meio que surgiu por causa dele, assim. Inspirou. Isso, foi meio que inspirado. E até a própria casa que a gente filmou é uma casa que fica nessa vila, tipo, que é uma vila que foi ocupada. A mãe que faz a mãe que faz a personagem, ela mora ali, ela é das associações dos moradores, eles têm tipo uma luta bem forte dentro da associação. Um dia eu peguei e falei que eu era espírita, chegou ao ouvido do meu chefe, o Carlinho, aí eles fizeram uma proposta assim. Aí nisso eu comecei, estou lá até hoje. Tiro oferenda e vá umas 2 ruas, todo dia. O Gramados Encruzilhadas é um documentário. É um documentário que ele parte assim, de uma nota que eu li no jornal Extra, no dia de São Jorge. E nessa nota falava de um gari que esse dia teria muito trabalho, mais do que os outros dias do ano, né? Porque ele tinha a tarefa de recolher as oferendas, né? Um gari que trabalha no Alto da Boa Vista, no Rio. E ele tinha a tarefa de recolher as oferendas que, nesse dia, né, para comemorar o Ogum, são espalhadas assim, em enormes quantidades nos gramados. Uhum. Né? Muitos garis eles têm receio de pegar esses objetos, mas o gari da nota do jornal, ele é pai de santo do candomblé e ele sabe como fazer isso. Né? Isso era uma questão que eu queria trabalhar, né? Se a questão da superstição que envolve se toda essa cultura se afro-brasileira faz parte dessa cultura tão misturada dos brasileiros, né? E ao mesmo tempo a questão religiosa, que também é uma particularidade aqui com todo o sincretismo religioso que existe. Além da questão, né, de as igrejas evangélicas terem crescido muito, né, nos últimos anos, e isso dar assim, um pouco como se fosse assim, um panorama um pouco diferente da questão religiosa. Né? Então, a minha ideia era trabalhar a questão religiosa dentro da cidade, como as religiões se encontram. E através de um grupo de garis que, por conta do trabalho deles, tem que lidar com isso, né? Se agir que tudo se encaixava.